Ele foi nomeando. Só que repare, aleluia, Jesus, na mensagem que o Senhor pega e para um pouquinho e pensa assim, mas espera aí. Esse homem está tão sozinho aí, né? No paraíso, no jardim do Éden. Esse homem está tão sozinho, nós temos que achar uma companheira para ele. Achar um par perfeito para ele. E o importante, aleluia, Jesus, olha só, irmãos. Então o Senhor, Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Às vezes eu brinco e falo assim, deu um boa noite Cinderela, né? Mas é brincadeira, né, irmãos? O sono pesado sobre Adão. E Adão, e o Senhor foi lá e cerrou a costela dele. E fez o quê, irmãos? Uma companheira. Uma companheira, uma esposa. Fez uma companheira para ele, a qual se chama Eva. Só que repare, que se você for meditar um pouquinho mais para frente, aleluia Jesus, aí veio a tentação mais na frente, mas nós não vamos chegar lá, por enquanto. Vamos falar a respeito da criação de Eva, a qual foi a companheira de Adão. Eu começo a meditar nessa palavra, irmãos, e eu começo a entender por quê. Vou perguntar para o irmão aqui que é mais de idade, ele vai saber me responder. Por quê que Deus tirou da costela do Adão? Podia tirar de outro lugar, não podia? Podia. Por que ele tirou? Uma costela mais melhor, né? Mais melhor. Será? Você vai entender. Lá na frente você vai entender por quê, irmãos. Eu começo a meditar nela e o Senhor me esclarece dizendo por quê. Costela, lado a lado. A costela é do lado, não é? É do lado ou é atrás? É do lado. Então o que acontece, irmão? Se você for meditar nesta palavra, nós entendemos, aleluia Jesus, que no meio do povo cristão, aleluia Jesus, ainda existem pessoas, aleluia Jesus, que não andam mais lado a lado. Aleluia. Mas como assim, irmão? Você vai entender. Eu já vi casamentos, aleluia Jesus, de pessoa que é cristão, haver separação, irmão. Casado há anos e haver separação. Não, esse carro é meu, esse carro é teu. Esse dinheiro quem ganhou fui eu, o teu é teu. Mas aonde está o casamento? Olha só para nós entender. Portanto, deixará o homem, versículo 24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, eles se tornarão ambos uma só. Agora eu pergunto para você, e por que tem homem que magoa e maltrata a esposa? E por que tem esposa, aleluia Jesus, que magoa e maltrata o esposo? Se é carne da carne. Aleluia. Aí você quer que o teu casamento seja abençoado como? Aí você quer, aleluia Jesus, ter uma vida próspera perante Deus como? Que muitas das vezes, aleluia Jesus, está vivendo, aleluia Jesus, diferente um do outro, um na frente, outro atrás. Ah, minha velha, mas você está barrigudo, então você fica aí atrás, que eu estou indo, vem. E muitas das vezes tem vergonha de sair lado a lado com a esposa. Eu às vezes até sinto saudade do tempo que nós saíamos assim, abraçadinhos, sabe? Pegava no pescocinho dela assim, ó. Saía assim. Porque depois que inventaram o carro, a gente paga para não sair a pé. E o bom da coisa é você sair a pé, pegadinho de mão ou abraçadinho. Quero ver qual esposa que não gosta. Não é que é verdade, mas as irmãs sabem do que eu estou falando. Só que hoje, a tecnologia está entrando na vida de muita pessoa, aleluia Jesus, que está deixando se levar por ela. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia Jesus, eu vejo irmãos, glória, aleluia Jesus, que são usados por Deus, irmãos, mas adoram, aleluia Jesus, curtir aquelas fotinhos de mulheres lá na internet. Irmãs, aleluia Jesus, que são usadas, abençoadas por Deus, em cima do altar, mas escondida, aleluia Jesus, atrás das
escondida da visão do homem, escondida da visão do esposo, aleluia, Jesus, muitas das vezes estão curtindo os saradão da internet, e muitas das vezes, aleluia, Jesus, achando que está tudo em oculto, mas não está. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Aleluia, Jesus, a esposa, o esposo, o cônjuge não pode te lançar no inferno. Aleluia, Jesus, mas o Senhor Deus, no último dia, por causa das mínimas coisas, lançará você no inferno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não adianta você viver anos e anos pregando. Não adianta você viver anos e anos fazendo a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Andando de terno, andando de gravata, andando bonitinho, meus obreiros todo bonitinho. Mas se você não guardar, aleluia, Jesus, os teus olhos, não guardar muitas das vezes os teus dedinhos, que estão curtindo as coisas ilícitas, coisas erradas, coisas, aleluia, Jesus, que não agrada a Deus. Sabe por que acontece, irmãos? Aleluia, Jesus. Esse dia eu peguei, parei quietinho e falei com Deus assim, sozinho, no meu canto, né? Eu falei com Deus assim, falei, Senhor, por que, aleluia, olha a pergunta que eu fiz, por que hoje não acontece mais os milagres que acontecia antigamente, 30, 40 anos atrás? Por que, Senhor? Aí o Senhor me leva lá, e por praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. O povo não tem mais amor um com o outro, irmãos. O povo não tem, aleluia, Jesus, mais empatia com o próximo. O povo, muitas das vezes, aleluia, Jesus, o povo cristão, não estou falando do povo mundano, eu estou falando do povo cristão. Eu gosto de falar do povo que é crente, do povo que diz que é pentecostal, do povo que diz que é amor. Sabe aquele momento, irmão? Você vai me entender, você vai me desculpar se eu estiver errado. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, o maninho, o irmãozinho, está cambaleando. Muitas das vezes, por motivo outro que ele está enfrentando, ele está passando. Muitas vezes ele está quase fraquinho na fé, quase caindo. Aleluia, Jesus, em vez de estender a mão, aleluia, Jesus, ele dá um chutão. Aleluia. Já que está quase caindo, que cai de uma vez. Glória a Deus. Aí diz que é cristão. Só sabe apontar, só sabe criticar, ainda diz que é cristão. glória a Jesus, Nós temos que entender uma coisa, que além da nossa família na casa, ainda existe a nossa família em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, aleluia, Jesus, a forma que nós tratamos as pessoas que muitas das vezes adentram para dentro da congregação, irmãos, Aleluia. nós devemos de acolher. Nós estamos afastando com a nossa forma de acolher as pessoas que muitas das vezes chegam, aleluia, Jesus, moradores de rua com aquele cheirinho. Oh, glória. Eu sei, irmão. aleluia, Jesus, No tempo eu fiquei 6 meses morando na rua. Eu entrava para dentro da igreja, eu chorava quando um irmão me abraçava. Naquele tempo, anos atrás, cerca de 15, 20 anos atrás, você chegava, aleluia, Jesus, na entrada da igreja tinha um irmão obreiro e uma irmã obreira recepcionando você. Com aquele sorriso no rosto, te cumprimentava e te abraçava. Eu muitas das vezes com aquele cheirinho de morador de rua, e sentia aquele perfume daquele irmão, aquele abraço, aleluia, Jesus, verdadeiro. Eu muitas das vezes eu chorava, irmão. E hoje, no meio cristão, está faltando isso. glória a Jesus, Aleluia, Jesus. aleluia, Eu vi o fato que aconteceu na nossa igreja de jogar um Aleluia. morador de rua para fora. Eu sempre gosto de sentar aqui, né, irmão, no primeiro banco, e jogar ele para fora. Aquilo me doeu de ver a situação. Não havia necessidade, o irmãozinho estava chorando. Se era choro fingido, não sei. Se estava sentindo a graça, não sei. Mas algo ele estava chorando, ele não estava incomodando ninguém. O povo perdeu o amor ao próximo. aleluia, Jesus, Não adianta, aleluia, Jesus, nós viver num ministério, aleluia, Jesus, que só tem a placa, Deus amor.
e nós não temos o nosso amor no nosso coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muitas vezes ama também pessoas que amam a igreja inteira, ama todas as cristãs, 99,9%, mas não tem amor à própria família, não adianta nada. Aleluia, Jesus. Aleluia. O teu exemplo, a tua pregação tem que ser lá dentro da tua casa. Porque se você não ganhar a tua família, aleluia, Jesus, primeiro dentro da tua casa, os que te rodeiam, de lá fora não vai adiantar nada. Aleluia, Jesus. E dentro dessa palavra o Senhor trouxe para mim, começou a me ensinar e corrigir, irmãos. Ah, irmão, você não está falando isso porque você não sabe da minha vida. Não sei, não quero saber, porque eu não sou psicológico, não sou psicólogo, não. O médico dos médicos é o nosso Deus. Ele que muda, Ele que cura, Ele que transforma todas as coisas. Aleluia, Jesus. Olha só, irmãos, já vamos encerrar. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então será chamada mulher, porque do homem foi tomada. O mundo seria totalmente diferente se você, aleluia, Jesus, homem, tratasse a sua esposa diferente. Se você, esposa, tratasse o seu esposo totalmente diferente. Não tratasse com arrogância. Aleluia. Não tratasse, aleluia, Jesus, com muitas das vezes, aleluia, Jesus, por causa de mínimas coisas, com palavras de maldição. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, muitas das vezes lançado até mesmo de pai e mãe para filho. Mas eu vou falar aqui, Jesus, meu Deus. Glória a Jesus. Eu estava numa casa de uma cunhada minha, Aleluia, Jesus. obreira. Quero que você não escandalize, você que é obreira há muitos anos. E quando ela falou aquilo, o meu coração queimou. Ela tem um menininho especial, mais ou menos 5 anos. E quando a criança não está sob remédio, a criança fica bem arteira, né? Fica bem terrível, podemos dizer assim. Mas se você tiver sabedoria de Deus, tudo dá certo. Quando ela chega e fala assim, piado de acho, o meu coração doeu na hora. E o Senhor desceu e colocou palavra na minha boca. E eu comecei a falar. Não gostou. Eu falei para ela, você sabe o que significa diacho? Puxei e mostrei para ela. É a mesma coisa de você falar diabo. Diacho é diabo. Como que você vai dizer que você é cristã? Pregadora da palavra de Deus. E vai falar filho do diabo. Vou ter um filho. O sangue de Jesus tem poder. Fiquei muito triste. Fiquei mesmo. Falei. Ficou bravo, ficou. Mas que Deus me mandou falar, eu falei mesmo e falo. Eu não interessa se é pastor, se é diácono, se é presbítero, porque Deus mandar falar, eu falo mesmo. Gostou. E tem pessoas, aleluia, Jesus, irmãos. Tem pessoas que muitas das vezes têm medo. Tem pessoa crente frouxo que tem medo. Deus está falando para ele, fale isso para o meu raço. Vou falar não. Fica com medo. É crente frouxo. O mundo aqui está cheio de crente frouxo. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio não existe crente frouxo, não. Aleluia, Jesus. E antes de nós encerrar essa palavra, irmãos, eu comecei a entender uma coisa. Que se eu maltrato a minha esposa, não simplesmente eu estou maltratando a Deus automaticamente, e também magoando a carne da minha carne. Glória a Jesus. Aleluia. Aí está lá eu todo dia, Senhor, me ensina, Jesus, me ensina, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina. Me dá mansidão, Senhor. Me dá sabedoria, Deus. Me dá sabedoria. Me ajuda, Pai. Aleluia. É, irmãos.
Quem que não fica com raiva, né? Tem hora que você fica com raiva. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, às vezes eu fico com raiva assim. No lugar de brigar, eu saio bem quietinho. Agora não, agora eu vou ter que comprar outra caixa. Eu saio bem quietinho para fora, pego lá a minha caixa, que eu tinha, né? Agora não tem. Pego lá a caixa, eu ligo lá, coloco meu celularzinho e começo a adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Quem estava aqui sábado passado Glória a Deus. no encontro de louvor? Aleluia, Jesus. Se está triste? Glória. Se está alegre? Glória. E se está triste e alegre? Aleluia, Senhor. Ore e louve a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Que o Senhor fale mais nossos corações. Amém? Glória a Jesus. Eu convido você a ficar de pé. Glória, Jesus. Aleluia.